Meus queridos irmãos, saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Estamos fazendo um minutinho de oração, agradecendo a Deus por este dia e por este momento. Convido você a fechar os seus olhos comigo. Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, Pai, e adorar a Ti, Senhor, na beleza da Sua santidade, Senhor Jesus. Eu tenho certeza, Pai, que antes de chegar aqui, Pai, a Tua presença já era, Senhor, notória em nosso meio, Pai. Paizinho querido, nesta noite, Senhor, queremos apresentar a Ti, Senhor, a cada louvor, Senhor Jesus Cristo. A palavra, Senhor Jesus Cristo, que será ministrada, Senhor. A cada um, Senhor, que aqui se faz presente, Senhor. Ah, Senhor, que a cada clamor, Pai, possa chegar até a Ti, Senhor. Que possamos, ó Pai, adorar a Ti, Senhor, verdadeiramente, Senhor. E reconhecer, Pai, que nós não somos nada sem a Tua misericórdia, Pai. Pai, que o Senhor possa receber, Senhor Jesus Cristo, o nosso clamor, Senhor, a nossa adoração, Pai. Visita, Senhor, este ambiente, Senhor, nesta noite. Visita, Senhor, a cada coração que aqui está, Senhor. Visita, Senhor, aquele, Senhor, que neste momento, Pai, está saindo da sua casa, do seu lar, que está a caminho, Senhor Jesus Cristo. Vai livrando, vai guardando de todo o mal, Senhor. E neste momento, Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa petição, Pai. Fica conosco, Pai, e toma a direção deste culto, Pai, e deste ambiente. Assim, Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ousado amor de Deus por nós. Vamos adorar. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Sinta esse amor aí, sinta essa graça. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Se você conhece, canta. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Que maravilhoso amor dele pela nossa vida. Você pode glorificar a Ele nessa noite por esse grande, maravilhoso amor. Continue adorando a Ele, engrandecendo o nome dele juntamente conosco. Nosso hino da harpa cristã 121, maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso
Glória a Deus. Gostaria de estar convidando então o pastor Luiz Strapasson para estar fazendo a leitura e em seguida já estará orando com a igreja. Amém? Não sei se tem algum pedido de oração, se puder trazer aqui, fazendo um favor. A paz do Senhor, irmãos. Convido a amada igreja a se colocar em pé. Estaremos fazendo uma leitura, um texto bem conhecido, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, e o versículo 6 até o versículo 13. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, do 6 a 13. Todos acharam? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximaram-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Juntamente comigo, quantos que precisam de oração? Todos precisam, né, irmãos? Aqui tem vários pedidos, Deus sabe e conhece. Deus esquadrinha cada coração e Ele sabe cada necessidade. O que temos que fazer é crer e ter convicção que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo para sempre. Querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido Deus, diante da Tua presença, que nós cremos de todo o coração, que ela é real e verdadeira. Nós cremos que o Senhor é o mesmo, sempre tem nos abençoado, tem ajudado a nossa fé, tem renovado as nossas forças, suprido as nossas necessidades. Se estamos vencendo é porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem preservado nossas vidas e o Senhor tem estado conosco e o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Por isso nós te louvamos. Olha por cada pedido nesta noite. O Senhor conhece o que cada um dos teus filhos precisam. Estenda as tuas mãos de poder. Vai suprindo as necessidades, repreendendo todas as enfermidades, Pai, operando maravilhas para a glória do teu nome. Abençoa esses pedidos que eu tenho em minha mão. O Senhor sabe o que cada um precisa, Pai. Toda esta congregação, a continuidade desse trabalho, tudo para a glória do teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus e todos dizemos amém. Glória a Deus. A irmã Anne estará louvando também, glória a Deus. Em seguida, se o pastor Luiz também tiver um louvor, amém, estará com a oportunidade.
Glória a Deus. Nessa oportunidade do pastor Luiz, já gostaria de convidar 2 obreiros para estar passando a salva. Você que trouxe a sua oferta, teu dízimo, tenho certeza, na proporção que você abençoa a obra do Senhor, Ele irá multiplicar na sua vida. Amém? Eu sou prova viva disso, irmão. E o que Deus tem me abençoado é fora do comum. Tudo é para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos, que maravilha estar esta noite na presença do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos. Amém mesmo. Glória a Jesus Cristo. Receba essa mensagem. Tem canções que são louvores ao Senhor Jesus. Outras são mensagens para os nossos corações. Receba. Essa é para alguém em dó maior com meus filhos ali. Filho, já faz muito tempo, mas hoje chegou, é para quem crê, aleluia, o dia da sua vitória, oh glória, aleluia. Seu choro não foi em vão, filho, a sua oração, como eu creio, chegou ao meu trono de glória. Chorava com o rosto, quantas vezes no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo, aleluia. Fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, fui na solidão. O Senhor Jesus é quem fala para ti, aleluia. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo de um fim, aleluia. Levante a cabeça para ver, enxugue seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Chorava com o rosto no pó, chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava, oh, cantar, ai, aleluia, obrigado, Senhor. Fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor,
assim, em nome de Jesus, receba. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filhos, chegou sua prova, acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filho, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi tem aprovado aqui esta noite para adorar Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que gostoso que está esse ambiente, né? Gostaria de estar fazendo menção de alguns irmãos que estão nos visitando hoje aqui. Conforme eu for falando o nome, você dá um sinal com a sua mão aí. A Bruna, está a Bruna lá, seja bem-vinda, Bruna. Deus abençoe a sua vida. Isabelle, Deus abençoe a sua vida. Osmar, seu Osmar, Deus abençoe. E Yuri, família que está lá, seja muito bem-vindo. Que Deus fale aos seus corações aí esta noite, amém? E o nosso ministrante desta noite, acredito que ninguém conhece, né? Veio da Europa, esse é pregador. Júnior Freitas, é uma benção, que Deus use mais uma vez aqui esta noite, como Ele tem te usado, amém? O grupo de louvor já está com a oportunidade, e em seguida já iremos ouvi-lo, a palavra de Deus, amém? Olha quem vem vindo aí sobre as águas. Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava, e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que Ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama. Na tempestade vai guardar você. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava, e o medo os aterrorizava. Quem sabe você está Não assim? sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus os acompanhava. Se Ele estiver no barco, Quando Jesus entrar no barco,
acontece, Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que Ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama. Na tempestade vai guardar você. Se Ele estiver no teu barco, Se Ele está no barco, chama Ele nessa pode noite. ficar tranquilo. Chama Ele para habitar Pode em você. dormir tranquilo. Não importa a tempestade, se Ele estiver no barco. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo. Pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo. Pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quando Jesus entrar no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que Ele faz. O de repente dele pode ser essa noite. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama. Na tempestade vai guardar você. Na tempestade vai guardar você. Na tempestade vai guardar você. Glória a Deus. Se você se sentir bem, eu gostaria de te convidar para mudar um pouquinho de posição, se colocar em pé. Vamos adorar a Deus com mais esse louvor bem conhecido. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele é o dono da tua vida. Ele que te trouxe aqui neste culto para falar contigo e dizer: fique calmo, fique tranquilo. Eu tenho domínio sobre a minha mão, eu tenho controle sobre a minha mão. Coloca tudo na presença dele nessa noite. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui.
nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus dos deuses. Aleluia. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria estamos na casa do Senhor nessa noite para juntos celebrarmos a Deus. Enquanto você procura João capítulo de número 9, eu agradeço a Deus por mais uma vez me permitir estar no altar, hoje compartilhando uma palavra. Gratidão ao pastor Paulo, Deus abençoe, pastor Paulo, pastor Alex, também que nos fez convite, a todos os pastores, ao irmão que me buscou no aeroporto. Estou vindo da Flórida, off the King de Power. Deus abençoe, irmãos. A minha querida e linda esposa, agora esposa, né? Deus faz milagre em Campina, irmão. Essa igreja é uma bênção. E aos amigos que estão conosco, os Maria e Isa, Deus abençoe. João capítulo de número 9. Quantos acharam? Verso 1. Bruno tá bonito hoje, né, irmãos? Eu fiquei feliz te vendo bonito, assim, que a gente fala que a gente se parece, né? Então, se você é bonito, eu sou bonito também, né?
Sortudo é as nossas esposas, né? Que casaram. João, capítulo de número 9, verso 1 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhes, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento, louvando a Cristo por essa palavra. Eu amo Jesus porque Cristo, ele gosta de quebrar algumas coisas ou algumas crenças da nossa vida. 4 capítulos antes desse capítulo que nós lemos, no capítulo 5 de João, a Bíblia diz que Jesus está subindo à festa, como era de costume judaico. Todos os anos, provavelmente essa festa era Páscoa e Jesus estava subindo à festa. E vai acontecer que Jesus parece ou aparenta que muda a rota. Em vez de ir para o templo, ele vai para um lugar, onde esse lugar era um ambiente que muitos necessitados estavam à beira de um tanque, na esperança e expectativa de o anjo descer e movimentar as águas para que o primeiro que entrasse fosse curado. Tanque esse chamado tanque de Betesda. Jesus se aproxima dentre tantas pessoas na beira desse tanque. No capítulo 5, Jesus se aproxima de um homem, e aproximando-se, Jesus conhece a história desse homem pela sua onisciência, e sabendo que há 38 anos, todos os dias alguém o colocava à beira do tanque. Jesus se aproxima dele nesse ambiente de expectativas e vai fazer uma pergunta a esse homem. A pergunta é essa: queres ser curado? Jesus vai perguntar para alguém que está num ambiente de necessidade, precisando de uma resposta, precisando de algo, uma pergunta totalmente lógica. E ele prontamente parece que já carrega uma resposta, até porque não são 38 horas, nem 38 dias, são 38 anos esperando uma oportunidade. E quando Jesus pergunta a ele, quer ser curado, ele já tem uma resposta pronta, porque talvez o tempo já estava dominando as suas expectativas, e ele já cria uma resposta para alguém que faz uma pergunta lógica. Aí ele responde dizendo: olha, todas as vezes que as águas movimentam, parece que a fila do céu eu sou o último, que sempre tem alguém que vai na minha frente e entra. Mas a pergunta não foi: quer que eu te jogue nas águas? A pergunta foi: quer ser curado? E eu amo que Jesus conhece as nossas respostas. Jesus poderia muito bem, como muita gente faz, assim: ei, ignorante, trocou as ferraduras hoje. Jesus entende, compreende o coração dele e as expectativas de todos os dias, às vezes ser quebrada mais uma vez, levado para casa porque não foi movimentadas as águas e não foi a vez dele. Aí Jesus só dá uma ordem: levanta, pega a tua cama, coloca nas costas e sai desse ambiente. O que é lindo é que esse homem ouve essa palavra e prontamente se levanta, pega a cama e sem uma gota de água, sem ninguém molhado, sem nenhum balde ou um copo da água desse tanque, ele se levanta, ouvindo uma palavra, uma ordem, coloca a cama nas costas e o povo fica olhando ele saindo daquele ambiente.
Se eu pudesse aos pregadores dar um tema para essa mensagem, seria o dia que a fonte se manifesta no tanque. O mais lindo não é imaginar ele levantando e saindo desse tanque. O mais lindo é imaginar a cara dos que estavam do lado, pastor Paulo, dizendo assim, não vai nem empurrar ele no tanque, não vai nem jogar o homem na água. Uma palavra foi o bastante. O que é lindo, pastor Alex, é que Jesus está quebrando um trevo de 4 folhas, um paradigma, um ambiente de apego, um ambiente de expectativas, porque com uma palavra, sem uma gota de água, a fonte faz um homem levantado de 38 anos, paralítico, ir embora. E eu fico imaginando o povo do outro lado olhando assim, mas e agora? Ou eu fico aqui no tanque, ou eu sigo a fonte, que uma palavra mudou a vida dele. Ou eu espero o anjo mover as águas, ou eu me levanto daqui, se arrastando, sem chegar, sem conseguir andar, eu vou atrás dessa fonte. E é lindo, porque Jesus, ele encontra nós no caminho e quebra muitos trevos de 4 folhas que nós carregamos e nos apegamos dizendo, é desse jeito aqui, a minha mãe me ensinou desse jeito, a minha avó me ensinou desse jeito, é esse caminho. Aí Jesus vem por outro caminho e diz assim, eu vou quebrar alguns paradigmas esse domingo. Eu vou quebrar algumas crenças nesse domingo. Eu vou quebrar alguns trevos de 4 folhas nesse domingo. Porque eu vou te mostrar que com uma palavra eu posso fazer tudo acontecer na tua história. E Jesus quebra esse endereço. Que o tanque de Betesda vai falir a partir do momento que Jesus se manifesta nele. Jesus sobe a festa, 8 dias. E esse capítulo 9... é o fim da festa, que Jesus, no meio da festa, está sendo perseguido e ameaçado de morte. Alguns homens o planejam e pegam pedras para o apedrejar. Jesus não era bem-vindo em muitas festas, não. E a gente chora ou fica triste por não ser bem-vindo em alguns lugares. Imagine uma festa. Aí Jesus tem que sair, o texto diz, no último verso do capítulo 8, que ele tem que sair escondido e fugido, porque os homens planejavam apedrejar na festa. E ao sair, acontece esse texto, que eles encontram um cego, e esse cego não era um cego comum, era de nascença, nasceu assim, nunca enxergou. Ele encontra. E eu imaginando isso, eu quero acreditar que esse cego, provavelmente, ouviu o movimento no tanque de Betesda, porque talvez ele era um daqueles que estavam à beira do tanque. E ele agora decidiu ir para a porta do templo, até porque não poderia entrar por causa da sua deficiência. E quando os discípulos e Jesus, saindo desse ambiente, encontram, logo um discípulo levanta uma questão, apontando uma problemática que nasceu sem enxergar. Ele vai olhar para Cristo e vai dizer, Jesus, quem foi que pecou? A realidade é que os discípulos querem saber a raiz do problema. Qual é a raiz desse homem, do problema desse homem? Ele pecou ou seus pais pecaram? Até porque o judaísmo estava passando por uma crise. Crise de algumas teologias opostas. E essa crise invade até a mentalidade dos discípulos, ao ponto de fazer uma pergunta como essa. Fala para nós qual é a raiz do problema. Quem pecou, ele ou os pais? Esse pensamento futuramente vai ser uma doutrina essa denominada como a doutrina do karma, uma consequência na vida de alguém por um erro, ou recaindo uma consequência sobre outra pessoa. Aí Jesus, enquanto os discípulos estão apontando um problema e querendo saber a raiz do problema, dizendo, fala para nós qual é a raiz desse problema, quem foi que pecou, ele ou os pais? Jesus olha para eles e diz assim, vocês estão muito olhando raiz de problema, os olhos de vocês estão muito nas coisas terrenas, vocês não estão vendo não? Que nem ele, nem o pai, nem os pais pecaram, vocês não conseguem compreender e enxergar que esse homem que nasceu cego é um palco para que a glória de Deus possa ser manifesta. Vocês não estão vendo não? Que essa cegueira de nascença é uma oportunidade do céu ser manifesto na terra. Vocês não estão vendo não? Que esse homem é um outdoor que está pronto para receber uma grande novidade.
e para que o céu e a glória de Deus sejam manifestas através desse homem. Olha para cá, Jesus pregando. Enquanto os discípulos estão apontando e querendo saber a raiz de um problema, Jesus agora tira os olhos dos discípulos da raiz e do problema e daquele homem e aponta para ele e dizendo: olha para mim, olha para cá, ó, convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Olha para mim enquanto é dia, olha para cá, porque a noite vem. Olha para mim, e a noite vindo ninguém pode trabalhar. O problema de vocês é que chegam com raízes de problema, querendo saber os porquês, sendo que os olhos de vocês deveriam estar fitos em mim. O problema é que sentamos domingo à noite no culto e trazemos problemas, porquês e porquês e porquês. E Jesus está dizendo: sou eu que ando com vocês. Eu tenho uma grande missão. Eu fui enviado por aquele que pode fazer. Ainda é dia, a meia-noite vai tocar, o relógio de Deus soará, o sol ainda está exposto e ainda eu faço as obras daquele que me enviou, porque a noite chegará quando ninguém se pode trabalhar. Enquanto vocês estão olhando para a raiz do problema, eu me revelo a vocês, porque parece que vocês andam em escuridão. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu vim lhes trazer claridade, eu vim lhes trazer a luz, eu vim arrancar os seus olhos da escuridão e lembrá-los que as raízes e os problemas, perto da luz e da glória que eu carrego por aquele que eu sou enviado, é pequeno demais. Enquanto Cristo prega essa linda mensagem, fazendo com que os discípulos e nós na AD Campina nesse domingo tiramos os nossos olhos das raízes de problema e apontamos os nossos olhos a Cristo, Jesus gospe no chão e aparentemente parece um sentido ou uma atitude de desprezo, mas ele se abaixa e começa a fazer um lodo com aquela saliva, preparando o lodo. Enquanto prega, Jesus pega aquele lodo e vai untar os olhos do cego, vai fechar os olhos do cego e vai dar um novo endereço. Qual é o endereço? O tanque de Siloé. Note que Cristo e o céu sabem como trabalhar, porque antes dele dar um endereço, tanque de Siloé, 4 capítulos antes, Jesus passa no tanque de Betesda e, como se colocasse uma fita de fechado, ele passa lá, cura um homem e tira toda a credibilidade daquele ambiente, para que agora ele possa dar um novo endereço para esse cego de nascença. Jesus vai dar um endereço distante chamado tanque de Siloé. E por que Jesus vai dar esse endereço? Se Jesus não quebra Betesda, provavelmente o cego diria a ele: olha, Senhor, existe um tanque aqui pertinho, o tanque de Betesda, por que não me manda para lá? Eu ia até Siloé, longe demais. Vou aqui no tanque de Betesda. É por isso que antes de Deus te dar um novo endereço, Ele vai quebrar muitos outros endereços que você já bateu e não teve resposta. É por isso que Deus, antes de te dar uma porta de resposta, Ele vai fechar muitas outras portas que você insiste em bater, que você insiste em passar, que você insiste em se agarrar. Antes de Deus te dar um novo, Ele vai quebrar o velho que não mudou nada na tua vida. E não chore, não se entristeça, não fique abatido, nem entre em depressão, porque vai te bloquear, vai virar a cara para você, vai se afastar da tua família, nunca mais vai te visitar aos finais de semana, vai se distanciar, vai te mandar embora, vai haver demissão, porque antes de Deus, oh glória, te dar um novo endereço. Sinto graça aqui, gente. Ele vai quebrar alguns endereços, Ele vai desfazer alguns relacionamentos,
relacionamentos, para te dar algo novo, para te direcionar para um novo. E se Ele não quebrar o velho, você vai ficar apegado às coisas passadas, aos endereços errados, às portas falidas. É por isso que Ele passa em Betesda, fecha Betesda, para que você entenda e ouça o novo endereço que Ele tem. Você deu um amém, deu um aleluia, sem saber a seriedade disso, hein? Mas fique tranquilo, se Ele te der um endereço novo, você está debaixo da direção dEle. E por que untar os olhos de um cego? Porque pastor Luiz, pastor Paulo, se Jesus manda esse cego ir para Siloé, ele vai falar assim: para que lavar o rosto? Para que ir até lá? É por isso que antes de Deus dar o endereço ao cego, Jesus vai criar um sentido nesse novo endereço. Ele vai sujar os olhos dele, porque se está sujo, precisa ser limpo. E é por isso que antes dele te dar glória. Por isso, pastor Alex, que antes de Cristo dar um novo endereço, Ele vai dar sentido. Ele vai sujar os olhos dele. Porque com os olhos limpos, para que ir até Siloé? Para que me molhar? Está frio demais. Para que ir no culto? Para que sair domingo no frio? Para que vir à igreja? Para que cantar? Para que levantar a mão? Por isso que antes de Siloé, ou ser um endereço que Ele vai direcionar você, Ele vai te dar um sentido em Siloé. Então Ele te suja. Ele vai untar os seus olhos, para que você veja sentido em Siloé. Eu preciso pregar por uma mãe aqui, que está orando por um filho. Você chama teu filho para vir aqui, mas ele ainda não vê sentido em Siloé. Mas calma, Jesus vai lá e vai dar um sentido a esse endereço, que até hoje não tem. Para que ir no culto, mãe? Para que ir na igreja? Para que orar? Para que palavra? Para que Bíblia? Ele vai te dar um motivo. E olha, não seja nem doida, com todo respeito, de entrar na frente de Jesus enquanto Ele estiver dando um sentido a esse endereço. Que é quando Deus começa a untar alguns olhos e dando sentido a Siloé, a gente vai para a oração: Senhor, guarda meu filho, livra meu filho. Aí Jesus fica assim: você quer que eu traga ou não quer? Você quer libertação ou não quer? Deixa Ele trabalhar. Nem que a mão dele pesa, mas daqui a pouco os seus olhos, eu estou profetizando, seus olhos contemplarão Ele adentrando por aquelas portas, e não será nem nas portas novas, eu estou profetizando no altar, serão nessas portas, pastor, e você levantará a bandeira da vitória. Tem alguém comigo aqui? E gritará para Campina toda saber: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ele deu um motivo a Siloé, Ele deu um endereço, e Ele vai. Estou concluindo já. Com dificuldade, sabe, andando, e talvez, não sei se tinha aquela guia, mas chega a Siloé, e lavando os olhos, ele se levanta e começa a dizer: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Ao ouvir escute isso, irmãos, eu queria que você recebesse essa palavra como se fosse $1 milhão, nem real que isso aqui é algo liberado para a vida de alguém. Lavando os olhos, tirando a sujeira dos olhos que o próprio Cristo causou no tanque e no endereço que Jesus deu a ele. Ouvindo uma palavra e vivendo a direção de Jesus, ao lavar os olhos, os seus olhos se abrem. Mas não é um milagre comum, eu estou falando de alguém que nunca antes enxergou, e por causa da obediência, e por causa de ouvir a palavra, e por causa de estar no direcionamento e no endereço que Jesus mandou, algo que nunca antes existiu, veio à existência. Não, eu vou melhorar. Quem vive debaixo da palavra,
Quem vive, eu falei igual pregador agora, né? Vou melhorar. Quem vive debaixo da palavra, quem vive debaixo do direcionamento, quem está no endereço que o Cristo vivo deu, quem vive debaixo da dependência dele, precisa também estar preparado para viver o que ninguém da tua casa viveu. Porque ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, estando no direcionamento, os céus estão gritando em Campina, dizendo que você viverá algo que nunca antes você viveu. Não é o Júnior Freitas que está falando, muito menos os pastores, com todo o respeito e autoridade que há sobre a vida deles, mas é o céu que fala na minha boca. Eu estou preparando algo extraordinário, nunca antes vivido, nunca antes liberado, por causa da tua obediência, e por causa que você decidiu andar no direcionamento de Deus, e porque você decidiu ouvir uma palavra de direcionamento, e porque você decidiu andar no caminho dele, e porque você decidiu viver o que ele proporcionou e determinou para você viver. Já que você quer viver, prepare-se para viver algo nunca antes existido. Prepare para viver e passar por uma porta antes nunca aberta, e prepare para você viver coisas que ninguém da tua casa viveu. Se eu fosse você, eu dizia algo para ele, porque esse ano ainda, e antes que vir esse ano, acontecerá algo novo, grande e extraordinário sobre a tua casa. Agora ele volta. Agora ele volta. Diferente. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Diferentemente de como foi, ele volta, porque ele vai tocando e tentando achar o caminho, mas agora volta de olhos abertos, enxergando, vivendo o que nunca antes viveu. Mas está preparado para a volta? Está preparado para a volta? Está mesmo? Porque ele passa cego e volta enxergando. Aí quem viu ele passando cego e voltando enxergando, está dizendo assim: não é esse. Escute, escute, escute. Não é esse que mendigava e sentava por aí pedindo esmola. Por causa da sua condição física, a única porta e saída que ele tinha era ser mendigo. Não conseguia trabalhar, nem autorização para viver no meio da sociedade ele tinha. E toda a volta é assim. Eles nunca vão lembrar das melhores partes da nossa vida. Note que eles não falam assim: não era esse que era cego, não enxergava. Eles vão dizer assim: não era esse que mendigava. Que quando vê a porta que Deus abriu para você, e o extraordinário manifesto na tua vida, eles vão te relembrar das tuas piores fases. Não, a gente sabe que você era cego, mas eu quero lembrar você que você mendigava. A gente sabe que você não enxergava, mas eu quero lembrar de você a desgraça que você vivia. Não, eu sei que Jesus te encontrou, que fez um milagre, mas eu quero relembrar, eu vou trazer à tona a tua pior fase, a tua pior parte. Mas ele tem maturidade, porque quem encontra Jesus, irmão, quem encontra Jesus, o encontro é tão poderoso que a gente descarta muita coisa que a outro tempo sem Jesus nós levaríamos em consideração. Mas o encontro com Jesus, sou eu mesmo. Eu sei que eu mendigava, eu lembro. Mas eu encontrei Jesus, e já é o bastante, porque ele sujou os meus olhos. Ele me deu um endereço. Ele fez o endereço ter um sentido. E eu obedeci a voz dele. Eu fui até lá com dificuldade, lavei os olhos. E ao lavar os olhos, meus olhos se abriram. E eu encontrei ele. Os meus olhos se abriram e eu vivi algo que nunca antes eu havia vivido. Pode trazer à tona e relembrar no meu passado, mas o que mais me importa nessa noite não é aquilo que eu vivi antes dele, e sim o que ele fez na minha vida e o que eu vou viver daqui para frente. Mas eu não quero falar sobre
apenas um cego que começou a enxergar, que nunca antes tinha enxergado. Quero falar sobre o porquê de Jesus mandar ele a Siloé. E eu encerro aqui, prometo. Siloé, até esse dia, era marcado não por um acontecimento bom. Lucas capítulo de número 13, verso 4, o próprio Cristo em uma das mensagens vai dizer sobre o que marcava Siloé. Siloé era marcado por uma torre que caiu e matou 18 pessoas. Então quem falava de Siloé falava sobre um ambiente de uma grande desgraça. Quem falava de Siloé falava de um ambiente de vítimas inocentes que fatalmente perderam a vida. Quem falava de Siloé lembrava de 18 caixões, um do lado do outro. E sabe aqueles endereços que a gente fala lá? É a mesma coisa de falar assim, vamos para Colombo? Vamos para Tamandaré? Nada contra, eu sou colombense, eu moro lá. Você tem um endereço assim? Vamos para tal lugar? Ah, não. Porque a única lembrança que eu tenho é desgraça. A referência que eu tenho, sabe, a gente não gosta de nem passar na frente de alguns endereços, nem chegar perto. Se tiver uma rota alternativa, pode ser mais longe, a gente prefere ir pela rota mais longe do que passar ali. Porque tem endereços que são marcados por uma tragédia grande. E o problema não é nem só a tragédia, é as vítimas que causou. Aí Jesus manda ele para Siloé. E talvez alguém ouvindo o endereço fala assim, por quê? Que loucura! Um homem que não enxerga, esse homem, Jesus está mandando ele para lá, para um lugar marcado por uma tragédia. Mas é marcado e relembrado por uma tragédia até esse domingo. Será lembrado das vítimas inocentes até esse domingo. Porque a partir de hoje, quem falar de Siloé vai ser obrigado a falar assim, lá onde um cego que nunca antes havia enxergado, lavou os rostos, lavou os seus olhos, lavou o rosto e voltou a enxergar. Que alguém entrou nesse culto aqui com vontade que todo mundo esquecesse da torre caída e das 18 vítimas da tua torre, da tua Siloé. Alguém entrou aqui talvez pedindo e dizendo, Deus, o Senhor podia causar uma amnésia conjunta para que todos se esquecessem do que aconteceu na minha vida e na minha história. O Senhor poderia me tornar invisível no meio dos crentes, porque eu amo vir à igreja, eu amo ouvir aqui a palavra, eu amo vir ao culto, mas parece que todo mundo que me olha só relembra as vítimas e a torre caída da minha história. O Senhor podia fazer todo mundo esquecer. Aí Jesus me traz com uma palavra no coração dizendo, melhor do que eu fazer acontecer uma amnésia coletiva, um esquecimento coletivo, é eu mudar o impacto da notícia sobre a tua Siloé. Não, você não compreende. Eu vou de novo, irmão. Melhor do que lembrarem de você, do teu passado e das vítimas que a queda da tua torre causou, melhor do que olharem para você e lembrarem da desgraça do teu passado, é eu gerar uma nova notícia. Que vai haver uma mudança de impacto, que vai haver uma substituição de impacto, para que alguém te olhe e não lembre das vítimas e da torre caída, mas alguém tenha referência sobre o novo que Ele realizou na tua vida. Não, senhores, eu vim aqui frustrar a tua ideia e os teus pensamentos de que Cristo poderia pagar os erros e as vítimas do teu passado, mas eu vim com uma notícia aqui para dizer que existe algo novo, existe algo poderoso, existe algo extraordinário, existe algo magnífico, existe algo grande. Vou ficar aqui. Existe algo extraordinário, existe algo ainda maior
que fará com que a notícia das vítimas e das torres caídas, da desgraça e do passado, sejam deixados de lado, porque o novo de Deus causará um impacto ainda maior. O novo de Deus causará uma notícia ainda maior. O novo de Deus causará algo ainda extraordinário. Eu prego para alguém dizendo que o que Deus realizará na tua história será um grande complemento de tudo que você já viveu, e você verá que valeu a pena, e você verá que a torre caída e as vítimas foram um propósito de Deus, para que alguém tivesse uma referência do passado, mas visse o que Cristo fez na tua história, mas visse o que Cristo realizou na tua vida, para que houvesse um grande testemunho, ao ponto de até a tua casa reconhecer o Cristo que você serve, o Deus que você adora, o Jesus que você dá aleluia, o Cristo que te faz sentar nesse banco aqui. Uma nova notícia, uma nova notícia, uma nova notícia, com um impacto ainda maior, será liberada sobre a tua história. Eu encerro agora e oramos. Eu encerro agora e oramos. Eu encerro agora e oramos. Mas eu falava com Cristo: Senhor, que quem aqui não tem um erro, ou um passado, ou uma situação, uma circunstância, que aqui às vezes não carrega culpas, e a gente olha dizendo: será que somos merecedores? Essa palavra não é minha, essa mensagem não é minha, essa mensagem é do dono da igreja. Se prepare, se prepare. Nem que o pastor Paulo precise marcar um culto só de testemunho aqui, pastor, mas tem gente que vai levantar a bandeira da vitória de novo, que tem algumas cicatrizes que dói tanto que até a gente tem vontade de parar, de voltar atrás, de desistir. Mas se prepare, porque algo grande vai acontecer, e você será lembrado e marcado por isso. Por gentileza, você pode se colocar em pé. Por gentileza, você pode por alguns segundos adorar ao Cristo vivo que está no meio de nós. Eu encerro a minha oportunidade agora orando. Eu gostaria de que nós orássemos em conjunto hoje. Você sentou do lado de alguém não por acaso, você sentou por um grande propósito. Mas antes de orar, eu quero saber se existe alguém para entregar a sua vida a Jesus ou voltar a Cristo. Júnior, eu ouvi essa palavra e talvez a torre e as vítimas me fizeram me afastar. Uma situação, pastor René, do meu passado fez alguém se afastar, fez alguém se distanciar. Mas você quer tomar hoje uma atitude e voltar para Jesus. Se existe alguém, faça um sinal assim. Existe uma vida ali. Se você quiser, se quiser vir à frente, nós oramos por você. Uma moça vem contigo. Isso, já pegou lá. Isso. Como que é o seu nome? Hã? Bruna, você não sabe o quanto estamos felizes, porque tua história não será marcada pelos erros do passado. Tua história será lembrada por aquilo que Cristo inicia hoje na tua vida. A igreja podia gritar um glória aí, né? Existe mais alguém para orarmos? Júnior, eu quero voltar a Jesus. Júnior, eu quero romper essa notícia hoje. Eu quero viver algo novo. Quero entregar a minha vida a Jesus. Quero mudar de direcionamento. Tem mais alguém? Faça um sinal assim e a gente ora. Só a Bruna, nós vamos orar. Amém, irmãos? Amém. Se possível, abrace ou segure quem está do seu lado aí. Nós oramos agora, mas dê uma notícia a ele, dê uma notícia a ela. Fala com voz de profeta. Sabe como que é a voz de profeta? É voz mais grossa assim, né, pastor? Olha para ela e fala assim, não. Fala assim, não. Fala assim, não. Deus não te mudará de endereço.
Deus não te mudará de bairro. Deus não te mudará de cidade para realizar o novo dele. Vai ser no mesmo bairro, vai ser na mesma casa, vai ser na mesma família. A única coisa que vai mudar é a notícia. Oh, glória! A única coisa que vai mudar vai ser a notícia. A única coisa que vai mudar vai ser a notícia. Tem alguém que crê aqui? Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando agora. E eu preguei o que o Senhor confiou no meu coração. Que lembre o chantre a pau et siebro anderebras. A calabra cantorou mandore para o itieval entre as e anderebras. Senhor, eu não sei quais são as vítimas e as torres caídas, mas o que eu sei é que Tu és poderoso para fazer uma substituição de notícia. Eu não sei qual é o peso que esse homem e essa mulher carregam, mas eu sei que Tu és poderoso. E a Siloé do meu irmão não será marcada pela desgraça, mas será marcada pelo Teu novo. E eu te peço, junto com o Teu novo, libera um renovo para esse irmão agora, para que se há cultos ele não fale em línguas estranhas, ele volte a falar hoje, e não deixe esse dom apagado, para que se há cultos, o assim diz o Senhor, e a profecia saiu da boca dele, hoje volte esse dom a ser externizado, para que se houvesse um sentimento de falência ou desistência, ele saia desse culto como um leão, como um gigante poderoso, carregando a bandeira da vitória e dizendo: a notícia já mudou, eu estou vivendo e preparado para viver o novo de Deus. Quantos acreditam, libere um glória para Ele. Senhor, alcança, Senhor, o nome da Bruna, a vida da Bruna. Escreve o nome dela no livro da vida. Traz à tona a alegria novamente. Traz o sentido de viver. Sustenta ela nos Teus caminhos. Cuida da vida dela, Senhor, e realiza os sonhos. Alcança a casa dela, a família dela, os sonhos dela, o futuro dela, em nome de Jesus. É nossa oração. E se você puder, abrace 3 crentes e profetiza algo lindo na vida dele e na vida dela.